Dia, grande oitavo ano. Hoje 21 de outubro, mais uma aula de história. Estamos aí na página 136. Presta bem atenção, ó. A gente sabe que o assunto agora é segundo reinado, né? Segundo reinado. Logicamente teve um primeiro reinado, né? Claro. Então olha só, durante o primeiro reinado, antes do segundo, havia o poder no Brasil chamado poder moderador, né? Acima do poder executivo, né? Legislativo e judiciário. Acima deles tinha esse poder aqui. Esse poder pertencia a quem? Ao rei. Ele fazia o que queria com esse poder aí. Se alguém decidisse alguma coisa que não gostasse, ele ia lá e vetava. Tá bom? Era função do Dom Pedro II, primeiro e segundo também. Tá bom? Isso aqui é a Constituição que deixou desse jeito aí. Nossa primeira Constituição, que foi de 1824. Então, olha só. Aconteceu que no estado de Pernambuco, que sempre foi um estado muito explosivo na questão de eu quero independência, eu quero uma luta para se libertar, para a gente não ter mais um poder moderador, eu quero uma luta para tirar esse rei, eu quero ser separado do restante do Brasil. Sempre teve, a gente vai ver futuramente uma disputa para separar o Nordeste do Brasil, né? O Nordeste hoje seria um país independente, autossuficiente, rico, e o restante do Brasil que se virasse. Havia essa luta, encabeçada por pernambucanos, baianos, cearenses, e eles queriam separar. A gente vai chegar nesse ponto aí ainda. Só que antes, né, lá em Recife, aconteceu a chamada Revolução Praieira, né? Revolução Praieira, que foi na verdade o que? Uma luta entre elites lá em Pernambuco. Os riquinhos resolveram se pegar aí numa esquina e resolver as suas paradas, suas diferenças, né? Mas só que é o seguinte, tinha os riquinhos brasileiros e tinha os riquinhos portugueses, né? O governador de Pernambuco, que o nome dele era Antônio Pinto Shishoró. Eita, parece japonês. Antônio Pinto Shishoró, né? Tagama. O nome dele está bem na página 136. Estava mais pendente para o lado dos brasileiros, sabe? Ele estava ajeitando mais as coisas para o lado dos brasileiros, que eram comerciantes, donos de terra, donos de engenho, donos de escravos. Enquanto os portugueses ficaram reclamando: ei, nós também somos donos de engenho, donos de terras, donos de escravos, por que a gente tem um tratamento diferente do tratamento dado aos brasileiros? Foram reclamar com quem? Com o imperador, né? O imperador, usando o seu poder moderador, substituiu lá o Antônio Pinto Shishoró da Gama, né? Substituiu ele por uma pessoa de confiança do imperador, para que ele pudesse ajeitar mais ali a parada para os portugueses. Porque no Brasil é o seguinte, o Brasil conviviam juntos brasileiros, portugueses, né? E outras nacionalidades pequenininhas, índios, escravos, enfim, né? Todos conviviam juntos. Os imigrantes não tinham chegado ainda, a gente vai ver ainda esse pedaço aí, certo? Então olha só, com essa atitude do imperador, o pessoal daqui do grupo brasileiro resolveu se chatear. Pois agora o negócio vai pegar. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai se organizar, montar o nosso exército particular, montar nossos guarda-costas, e vamos exigir o quê? Que todos possam votar. Todos possam votar. Professor, como é que tem um rei e as pessoas votam? O rei, ninguém vota no rei, presta atenção. Mas o pessoal vota para os parlamentares entrarem e saírem. O pessoal vota para o parlamento.
para escolher os deputados e escolher os senadores, certo? E só quem podia fazer isso é quem tinha muita condição financeira, quem tinha um cascalhozinho, uma graninha ali, certo? Não era todo mundo que tinha. Então o pessoal de Pernambuco resolveu assim, então já vamos se chatear todo mundo, vamos todo mundo ficar zangado. Agora todo mundo vai votar. O que mais que o pessoal de Pernambuco queria? Né? O pessoal também queria liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, tá tudo escritinho aí no livro. Liberdade de imprensa. O pessoal de Pernambuco queria o que mais? Trabalho para todo mundo, né? Queria mais trabalho, enfim. O que o pessoal de Pernambuco queria mais? Comércio só para os brasileiros, né? Os portugueses que olhassem lá a sua legislação de Portugal, ver o que é que tinha para eles. Aqui no Brasil quem mandava tinha que ser os brasileiros, né? Só que Dom Pedro tinha sangue português, aí então estava também, né? Direitos individuais e também federação. Federação, gente, é o seguinte, ó, é quando os estados todos têm sua autonomia, tá bom? Pernambuco ia ter a sua autonomia, criar suas próprias leis. A Bahia ia criar suas próprias leis. Não ficar só dependendo lá do Rio de Janeiro, não. É como os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma federação. Cada estado tem suas próprias leis. Tá bom? Isso eles queriam lá. O imperador, será que o imperador atendeu a reivindicação? Tudo isso daqui, eles organizaram um documento pedindo para o imperador. Ó, imperador, faça isso bem aqui. Então o bicho vai pegar pro seu lado. Né? E acaba com essa história de poder moderador, que isso é coisa do passado. Isso é coisa de monarquia absolutista. E o mundo hoje vive com base nas leis do parlamento. Até os ingleses vivem assim. Por que nós do Brasil temos que viver nesse atraso todo? O nome desse documento que o pessoal de Pernambuco criou é chamado de Manifesto do Mundo. Vai ter uma questão na atividade de vocês. É chamado de Manifesto do Mundo. Deixando a insatisfação dos brasileiros com relação ao Império Português. Aí o Dom Pedro disse assim, menino, tá bom, bora conversar. Vocês se entregam de bem ou de mal, todo mundo ali, os responsáveis serão punidos, enfim, tal, naquele diálogo bacana todo. Acabou-se que o poder imperial puniu aqueles mais pobres, prendeu aqueles mais ricos e expulsou aqueles mais riquinhos ainda. Futuramente no julgamento, os que eram mais pobres foram fuzilados, enfim, os que eram mais ou menos foram somente presos, e os que tinham mais condição financeira teve suas dívidas perdoadas. Não, pá, o doutor lá estava de cabeça quente, vamos deixar ele de mão. Né? Essa conversa fiada que sempre teve no Brasil. A justiça funciona para uns e para outros não quer funcionar. Né? Então, gente, essa aqui foi a Revolução Praieira. Chamada também de revolta praieira. Não foi exatamente uma revolução, porque não mudou nada. A revolução é só o nome mesmo que levou, mas pode chamar também de revolta praieira, tá bom? Por que praieira? Cara, pelo amor de Deus, Pernambuco é um lugar lindo, cheio de praias, né? O pessoal lá é show, né? Enfim. Então olha só, o que acontece também bem aqui, ó. O Brasil, além disso aí tudo, ainda entrou em conflito com nada mais, nada menos que a maior potência da época, que era a Inglaterra. Né? O Brasil acabou chamando os ingleses para chutar a areia ali. Chuta areia se tu for duro e tal, não sei o que. É o seguinte, ó, os ingleses estavam vivendo, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Os ingleses viviam um momento de revolução industrial, como nós já sabemos disso. Né? Revolução industrial. Os ingleses queriam ampliar o seu mercado consumidor. Os ingleses queriam que todos os países do mundo pagassem salários às pessoas, para que as pessoas um dia se tornassem consumidoras de seus produtos, tá? E como escravo não ganhava salário de jeito nenhum, né? Os ingleses tinham que acabar com esse negócio de tráfico de escravos. E todo navio que tivesse em alto mar carregado de escravos, os ingleses iam lá e prendiam o navio. Certo? Lembrando que a marinha inglesa era mais poderosa
do século XVIII, XIX, quase que ainda continuou no século XX, se não fosse a Primeira Guerra Mundial. Os ingleses estavam dispostos a prender todos os navios que carregassem escravos pelo mundo, certo? E o Brasil era um deles. O Brasil estava por aí, carregando escravos acima e abaixo, trazendo da África, de Angola, países africanos como Angola, Moçambique, Costa do Marfim, todos esses países aí, o Brasil ia lá buscar escravos, né? Então, por que o Brasil não poderia obedecer? A Marinha do Brasil, se for comparada à da Inglaterra, ficava mais ou menos assim. Barquinho de papel. Não é exagero não, os ingleses eram muito fortes mesmo. Então olha só, o Brasil disse, tá bom Inglaterra, a gente faz aí o lance aí, a gente aceita, de boa, a gente dá um like aí vocês são durões, ricos, enfim, né? A gente aceita as determinações. Então, o ministro inglês chamado Bill Aberdeen, esse nome está escrito correto, está bem no livro de vocês, tá certo, assim mesmo. O ministro inglês, o ministro da Economia, Bill Aberdeen, lançou esse documento oficial que todos os países tinham que assinar embaixo. O Brasil, inclusive, assinou. Só que o Brasil continuou escondidamente, se é que existe esse termo, escondidamente, traficando escravos escondidos da Inglaterra, sabe? Ele ia lá buscar sem os ingleses saberem da... Eita, quase chega na... Volta pra cá. Sem os ingleses saberem que havia esse tráfico de escravos. Então, esse episódio entrou para a história como sendo, existe a lei, mas a lei é só para inglês ver, né? Então existe até uma expressão no Brasil, só para inglês ver. Ah, menino, isso aí não funciona não, isso aí é só para inglês ver, inglês ficar satisfeito e pronto, acabou a conversa, não é? Então, quando alguém diz assim, fulano, criaram uma nova lei de quem não assistir a aula online não vai ter nota. Aí o aluno vai dizer assim, ah, isso aí é só para inglês ver, isso aí não funciona não, é só conversa fiada. Isso aqui virou sinônimo de conversa fiada, só para inglês ver. Então é o seguinte, um outro conflito que o Brasil teve com a Inglaterra foi com relação a navios afundados. Um navio inglês que estava aí no Rio Grande do Sul, né? O nome do navio inglês era Príncipe de Gales. Um navio imenso, com cargas de mercadorias. Pessoal, entendam uma coisa. Não é a Inglaterra, é a burguesia da Inglaterra que paga imposto para o rei e o rei retorna com segurança, dando leis para proteger os burgueses. Então, um navio burguês da Inglaterra estava cheio de mercadorias no sul do Brasil. Misteriosamente, esse navio bateu lá nas rochas, quebrou, poft. As mercadorias todas foram saqueadas. Eita, peraí. As mercadorias todas foram saqueadas pelos brasileiros, é lógico, os brasileiros estavam lá, pegaram tudo, né? Eita, caiu ali uma caixinha de chá. Corre, menino, caiu ali uma caixinha de peixe ali. Eita, vamos buscar e tal. Aí é o seguinte, aí os ingleses se chatearam demais, né? Os ingleses ficaram muito chateados, então eles mandaram aqui, a Inglaterra mandou para o Brasil o embaixador, né? Um embaixador inglês para negociar, né? Um embaixador chamado William Christian. Né? Tem um Hzinho aqui antes do R. Viu? William Christian veio aqui para negociar, dizendo assim, ó, o seguinte, vocês vão ter que pagar aí um negocinho para nós, uma indenização de 3.200 libras, que é a moeda inglesa, né? Senão nós ingleses vamos ficar muito zangados com vocês do Brasil. Aí os brasileiros, paga nada, não tem conversa não, vocês mandaram o navio requebrado para cá porque quiseram, vão roubar de outro. Quer dizer, houve uma questão muito séria entre a Inglaterra e o Brasil nesse momento aqui. Muito séria. Foi obrigado o rei lá da Bélgica
entrar no meio e apartar a confusão, sabe? Fazendo ali um julgamento, fazendo uma negociação de paz. Então é o que acontece muito hoje em dia, quando os países estão querendo brigar, outro país pode interferir em negociações de paz. Isso é comum hoje em dia. Só que como tem os Estados Unidos, que é a maior potência, ela sempre está no meio. Quando o país quer brigar com outro, ela vai lá, tenta manter a paz, manter a ordem, não sei o que mais. É a função de uma potência essa daí. Como a Inglaterra era a potência da época, quem é que entrar no meio? Uma outra potência lá, no caso a Bélgica, um país imperialista, né? Entrou no meio, fez uma negociação, assinaram um acordo de paz. Mesmo assim, os ingleses ficaram muito mordidos com o Brasil, ficaram muito chateados. E essa raiva toda só ia passar durante a Guerra do Paraguai, que a gente vai ver na próxima aula. Certo? A Guerra do Paraguai é um fenômeno, a maior guerra da América do Sul. Vamos dizer de todos os tempos, tá? A maior guerra da América do Sul. E foi por causa dela que o exército brasileiro entrou na guerra. Como não tinha muita gente, eles recrutaram escravos para entrar do lado dos soldados. Esses escravos, digamos, fizeram amizades com os soldados fizeram amizade com os escravos. O exército saiu muito forte. E uma das exigências do exército era exatamente abolir a escravidão. Certo? Uma outra exigência do exército é que acabasse com o tal de poder moderador. E assim, esse foi um dos motivos da proclamação da República no Brasil. Depois da Guerra do Paraguai, o exército fica forte. Tá bom? Depois tem outros motivos que a gente vai ver mais adiante. Mas o primeiro motivo da proclamação da República do Brasil foi exatamente a força que o exército brasileiro começou a ter depois da Guerra do Paraguai. Antes tinha a Guarda Nacional, que era mais forte do que ele. Como eu falei para vocês, foi obrigado a colocar escravos para ajudar os soldados, porque não tinha tantos soldados assim. Certo? Muito bem. E a Guerra do Paraguai, nós falaremos a respeito na próxima aula. Tá bom, pessoal? Então tenham um bom dia, se cuidem, fiquem em casa. Até mais. Tchau.